Bem-vindo a mais um episódio do Novos Clássico Show, nosso programa de notícias que a gente tenta ser o mais imparcial que a gente consegue, falando notícias do Brasil e do mundo. A outra notícia mais interessante de hoje, eu diria que é justamente a eleição da corrida presidencial não, de Prefeitura de São Paulo. A gente fala muito disso, mas é porque essa cena é mais interessante, que, cara, que a estratégia dos candidatos está muito diferente, a corrida ela não está se mostrando como ela parece ser para os diferentes candidatos. Então, a Folha publicou hoje esse artigo sobre como o engajamento do Marçal é 8 vezes a soma dos outros candidatos. Então, aqui descendo um pouco... Não ficou claro o que é o engajamento em si, se é comentário, curtida, o que a matéria está considerando. Mas, de qualquer forma, dá para ver que o Pablo Marçal é extremamente hegemônico nas redes sociais. Exato. Entendeu? Então, literalmente, número de interações, o Marçal tem 32 milhões no período avaliado, que foi uma semana, e os outros têm... O Boulos, que é o que tem segundo, tem 2 milhões. Então, o Marçal tem 16 vezes o que o Boulos teve, cara. Sabe, isso é bizarro. Não, o Ricardo Nunes, atual prefeito, não tem nem 250 mil interações, entendeu? Então a campanha dele é basicamente nula nas redes, né? Isso mostra pra gente como pra direita pode ser trivial a questão toda do Marçal. Você pode odiar, você pode gostar, mas como é trivial estudar ou entender as estratégias do Pablo Marçal, porque claramente ele é o hegemon, assim, num nível incomparável. Essa tem a parte do motivo da gente a gente ter frisado muito essa corrida para a Prefeitura de São Paulo, é porque ela está selando caminhos para a política do Brasil no próximo ciclo eleitoral, que é a nacional, né? Não, e não só no próximo, mas nos próximos, né? Exato. Então, a tendência é a televisão ficar mais relevante ou a internet ficar mais relevante? Obviamente é a internet, sacou? Se somar Então, Marina Helena e o Ricardo Nunes, o Pablo Marçal ainda tem 32 vezes mais engajamento. Então, é uma coisa que pode... isso é uma posição que coloca o Marçal na autoridade para conseguir um cargo para ele. Talvez ele realmente pode virar prefeito de São Paulo. A campanha que ele fizer no próximo ciclo eleitoral, ele entra também, se ele não cometer nenhum crime eleitoral, né? no próximo, a não ser que ele é um mês de presidente também. Né? Aí fica um pouco mas talvez difícil. ele consiga, né? Vai saber. Cara, porque isso é muito hegemônico, né? Agora, tem outros elementos de eleição que o Pablo Marçal já não tem controle, né? A Exato. gente vai falar também. Outra notícia que eu achei super interessante é essa questão aqui do desempenho do Boulos frustra a expectativa das campanhas, especificamente entre as pessoas mais pobres. Então, eles tinham a expectativa de que os mais pobres iriam aderir à campanha do Boulos, eles não foram, né? Não veio, e o Boulos ele vai fazer um esforço para recuperar um eleitorado considerado cativo. Isso é bem interessante, assim, porque, cara, tem essa foto aqui do Boulos e o Lula. Nessa matéria, a Folha fala que 42% dos paulistas eles se autodeclaram petistas, né? Uhum. E aí, cadê? Aqui, 42% da população se declara petista. Basicamente é as pessoas que votaram no Lula, com poucas exceções. É difícil entender o que é um petista, né? Acho que até pro cara que responde essa pergunta, o que é um petista? É você gostar do Lula? Você votaria em qualquer candidato dependente do PT? Você é vinculado ao partido em si? Exato. E aí tá. Entre os candidatos com até 2 salários mínimos, que são o threshold que a Folha considerou sendo pobre, o Nunes está com 28%, o Boulos está com 19% e o Marçal com 17%. Ou seja, o Boulos está empatado com o Marçal entre os candidatos mais pobres. Pro Boulos, cara, que fez a vida política dele com essa narrativa de lutar pelos mais pobres e tal, isso deveria ser muito preocupante. A gente fez essa análise literalmente no último episódio, né? Pessoal, você fez lá a cobertura das estatísticas. Quanto mais rico o cara é, mais tendência ele tem a votar no Boulos, na verdade. Então a campanha do Boulos, que é mirada. Isso é uma metáfora, isso é uma lição muito rica, né? Para geral, assim. Mas uma campanha que tem um discurso dos pobres, ela é abraçada, na verdade, pelos ricos, né? Então, o cara de esquerda, a forma que ele vai entender isso é que rola um processo de alienação no meio do caminho. Sim. Mas uma pessoa que não é dogmática de esquerda vai entender que, cara, não apela de verdade, Exato. entendeu? Então, você pega o histórico do Boulos. O Boulos, ele, bem ou mal, trabalhou de professor por muito pouco tempo, então as acusações que o Marçal faz sobre de nunca ter trabalhado, elas não são, perfeitamente corretas, mas quase que correto. Ele foi a vida inteira um ativista político e principalmente um ativista da causa de sem-teto. Que, mano, você fala com uma pessoa mais pobre, a não ser que ela seja muito, muito pobre, né? A não ser que ela seja literalmente uma pessoa que cogita invadir a propriedade dos outros para fazer ocupações, ela vai achar isso uma coisa abominável, porque ela vai ter a casa dela
e ela vai ficar tipo, Deus me livre se alguém invadisse a minha casa e roubasse ela de mim. Mas é Você parece um ladrão, você é um ladrão da coisa mais valiosa que as pessoas têm, que é a própria casa delas, sabe? Exato. Cara, e as pessoas se perdem completamente no que é a compreensão assim, popular das coisas. Isso é papo de você conversar 5 minutos com alguém. Cara, pergunta pra um cara que ganha menos de 2 salários mínimos o que ele quer fazer com um ladrão, entendeu? Pra mim é bem claro a opinião que você vai ver. Ele não vai relativizar a propriedade privada, a necessidade do cara, a vulnerabilidade do ladrão. Ele vai falar que o cara tem que tomar um tiro, tem que cortar a mão do cara fora, né? Você vai ouvir, Exato. Você vê dentro das favelas, famosamente, as facções, elas sempre dão punições bem draconianas pra quem comete crime, e a maioria das pessoas, ela aplaude isso. Então, as pessoas que moram nas comunidades, em geral, elas falam, tipo, mas pelo menos aqui não tem roubo e tal, justamente por quê? Porque a punição é draconiana. Então, essa narrativa de relativizar a propriedade privada, ter invasão, meio abolicionista penal e tal, é uma coisa que cola em camadas da elite, e não é nem necessariamente elite financeira, mas é meio que elite educacional, sacou? Então, se você não tiver cursado direito na UERJ, na UFRJ, sei lá o quê, ou na... A gente falou UFRJ porque a gente é do Rio, mas pensa na federal do seu estado aí. Na USP, porra. Na USP, whatever. Cara, você não vai acreditar em abolicionismo penal. Obviamente, se a pessoa rouba, ela tem que ser punida, entendeu? E isso é um negócio bem engraçado, né? Tava conversando com a minha namorada, que é advogada, que na faculdade de Direito, eles aprendem que a função... Vocês aprendem, né? Vocês, doutores da lei, aprendem que a função do sistema penal é reeducar as pessoas, né? É meio que o que tá na lei mesmo. Só que, se você perguntar para uma pessoa média, qual é a função do sistema penal? Provavelmente a pessoa vai perguntar, o que exatamente é o sistema penal? Aí você vai explicar, são as prisões, as multas, o código de crimes e o cacete A4. A pessoa vai falar, pô, a função disso é punir. Tá no nome, é o sistema penal, não é o sistema reeducativo. É para dar penas, para você punir as pessoas. Então, o Boulos, ele vai ter muito aderência entre essas pessoas. Entre a pessoa que ganha até 2 salários mínimos, cara, realmente... Eu acho engraçado que rola até um esforço estético da campanha do Boulos para aproximar, né, da galera. Ele tenta, por exemplo, nessa foto aí, o Boulos podia estar de camisa social, mas ele fez a opção por estar de corta-vento, né? Ele tá tentando se aproximar, trazer um item estético que aproxima ele do cara que anda de moto, do cara que é da periferia, talvez. Assim, é esse tipo de esforço que, cara, acaba que não é... Esteticamente, ele tá tentando se aproximar do cara de 2 salários mínimos, mas na verdade ele tá se aproximando da visão do cara que ganha mais de 10 salários mínimos do cara de 2 salários mínimos, entendeu? Sim. Ele tem um intermediário. Então, cara, é muito engraçado. Se ele tivesse que uma camisa polo, que igual a gente tá, seria uma coisa muito mais próxima do povo, entendeu? A parada O povo aqui... trabalha de camisa polo, pô. Camisa social, sei lá, mas a questão é que a campanha do Paulo Marçal não faz o menor esforço para ter uma identificação estética. Mais ou menos, ele fez uns vídeos lá também jogando futebol na favela. Ele botou aquele óculos, né, Juliette. Ele botou o óculos Juliette, mas é um esforço que é muito menos pensado do que a campanha do Boulos, né? Acaba sendo um esforço até meio que mais genuíno, entendeu? É. O Boulos, ele tá querendo fingir, tipo, eu sou o homem do povo. O Marçal tá tipo, aí galera, olha eu botando as fantasias do homem do povo, entendeu? Exato, ele não quer parecer parte, né? Ele não quer parecer integrante. O Boulos faz um esforço muito grande para limpar até o passado dele, né? Ele acredita no tipo de narrativa que condena pessoas que conseguiram ascender na vida através de privilégio. O Boulos, um privilégio qualquer que seja. O Boulos é um homem branco, ele é um cara também que veio da família rica, né? Ele é filho de médicos, então ele precisa blindar essa porra, ele precisa que as pessoas do que votam nele, né, esqueçam disso e que ele, na verdade, seja o cara lá do Campo Limpo, eu acho, se eu não me engano, que é o bairro dele, um cara que, pô, a vida inteira professorzão da rede municipal, nem foi, sabe? Sempre foi a nível acadêmico, e que era um cara apaixonado por causas sociais e que sacrificou tudo na vida dele para poder viver isso. E aí ele tenta aparecer como um integrante da galera dos 2 salários mínimos, ou um pouco acima, né? Enquanto que o Paulo Marçal é até engraçado, porque ele é o quê? Ele se vende como um bilionário do Goiás, entendeu? Ele com certeza tem centenas de milhões de reais. Exato. E quando ele interage com a galera dos 2 salários mínimos, ele é o outro mesmo. Ele é um cara... Mas mais ou menos, né? Porque ele é um cara que tem umas origens mais humildes, assim, também não é um cara super pobre, o pai dele era funcionário público e tal, mas eu sinto que a interação dele é mais genuína do que a interação do Boulos. A interação do Boulos é uma coisa mais... Ele tá... É meio que o pai fingindo fazer parte do filho. Enquanto o Paulo Marçal é tipo, claramente ele é uma
Tipo, cara, eu já fiz parte disso, entendeu? Hoje em dia eu não faço mais, mas eu já fiz um pouco. Então, a parada a campanha do Paulo Marçal me lembra a campanha do Silvio Santos em vários aspectos, né? A gente falou sobre abuso de poder econômico, mas o Silvio Santos tinha uma relação meio assim também, tipo, eu era um cara simples, eu era camelô, agora eu sou bilionário, mas é nóis, entendeu? Chega aí no programa, vamos conversar e tal. E ele fazia as palhaçadas dele, o Paulo Marçal também faz as dele. Acaba que acho que pro povo acaba ressoando na forma mais honesta. O que, fora dessa dicotomia entre Nunes, entre Boulos Mas e pra mim tem outra Marçal, coisa entre o Boulos e o Marçal também, que é, cara, o Boulos é um político de carreira. Ele é deputado federal, ele ficou a vida inteira tentando se eleger pelo PSOL, crescendo dentro do PSOL e tal. Aham. Então, se você é um cara que reconhece que, tipo, mano, tem muita corrupção no Brasil, o problema da corrupção são desses políticos que não fazem nada, quanto apelo o Boulos realmente tem, sacou? esquisito, O Marçal né? vai ter muito mais apelo. Claro que o Marçal tem vários problemas, o Marçal tem acusações bem incríveis dele já ter dado golpe nas pessoas na internet e tal. Só que o Boulos, o Marçal, ele é o 7-1. Claro. Não tô falando que ele é, mas ele pode ser, entendeu? O Boulos, ele é aquele cara que finge ser seu amigo, mas na verdade ele é só mais um político desses aí que não faz nada, entendeu? Então, É até engraçado o Boulos colocar toda essa imagem, sendo que ele era deputado federal, o salário dele era 45 mil reais fora os penduricários. 45 não, 40 mil reais fora os penduricários, entendeu? Então, não, ele não precisava... ele famosamente defendeu a rachadinha do Janones, isso é Exato. esquisito. Então ele não precisava morar no Campo Limpo se ele quisesse. Ele podia pagar um aluguel de 10 mil reais. Não conheço Campo Limpo, é um bairro mais É o humilde de bairro São que ele Paulo. fala que é um bairro meio suburbano, assim, em São Pessoal Paulo. de São Paulo, fala aí a opinião de vocês sobre o bairro de Campo Limpo, gostaria de saber. Ele se tá vendendo. Eu gosto de comer um mocotó no bar da Cida, no Campo Limpo. Porra, entendeu? Ele tá fazendo um apelo, tá forçando a barra, né? Exato. Você cresceu comendo filé mignon. Mas eu acho que um caminho para a esquerda é reverter isso, né? Essa não penetração nos quadros populares é, colocar pessoas que são, de fato, dessa camada social para pivotar as campanhas, Então, entendeu? mas é aquele problema, né? Porque, por exemplo, a vice do Marçal aqui, Antônia de Jesus, que eu tô mostrando na tela, ela é uma pessoa que claramente é mais dessa camada, só que ela é, tipo, evangélica, ela tava em podcast dando declaração de como que... Perguntaram pra ela sobre saúde da mulher. A declaração que ela fez foi: a mulher ter saúde faz com que a casa fique limpa, sacou? Meio que a maioria das pessoas que são da camada mais humilde hoje tem uma tendência mais conservadora mesmo pra falar essas coisas, Mas então... enfim, dava pra achar alguém, entendeu? Dava. Tipo, a questão é que você ficar pegando caras da universidade e você vestir ele de pobre e vender, não vai dar certo. As pessoas não vão cair nisso. Você precisa pegar pessoas que são pobres, ou pelo menos têm uma origem mais humilde do que o Boulos, porra, e levantar elas Que foi o caso politicamente. do Lula. É. E o outro caminho seria você ir 100% pelo viés de elite. Falar, cara, agora a esquerda é elite. Mas aí deixa de ser esquerda. Mas aí vira a Tabata, entendeu? A Tabata é isso, sabe? Só que a Tabata é uma pessoa que é nascida na periferia também. Então, a Tabata, ela nem tenta fazer esse apelo, que eu acho... Ela fala, mas vende muito pouco. Ela faz muito mal, ela não tem 3G. Eu até, assim, eu acredito na história da Tabata, é verdade, mas cara, o que aconteceu lá nos Estados Unidos foi quase uma lavagem cerebral, porque você parece que ela cresceu a vida inteira no Leblon, até a forma como ela se comunica, entendeu? Então... O que definiu a Tabata culturalmente não foi o tempo que ela ficou na periferia, foi o tempo que ela ficou em Harvard, tá ligado? Provavelmente. Quando você olha pra ela, assim, você não enxerga uma pessoa que cresceu na periferia de São Paulo. Ela nem tem muito sotaque de paulista, cara. Eu acho até engraçado, assim, ela tem um sotaque... É até bizarro, eu tava pensando nisso esse dia, ela não tem nem muito sotaque de paulista, ela é quase uma coisa muito higiênica, assim, O sabe? único que tem sotaque de paulista é esse homem aqui, ó. Bananinha. o Nunes. Então, aí voltando à questão lá do eleitor de até 2 salários mínimos, cara, é que o Nunes ainda é o campeão, né? Então, o que mostra, na verdade, que o voto do pobre é muito utilitarista, porque não é o carisma do Nunes. Eu te garanto isso. Eu coloco 50 reais na mesa que não é o carisma do Nunes. Do Bananinha? Exato. O Nunes não é um cara carismático, não tem engajamento nenhum nas redes, mas ele é a mão que alimenta. Eu só consigo entender esse voto dessa forma. Mas eu acho que o Nunes ele também é mais ligado à máquina política que tem capilaridade pra chegar nas igrejas das pessoas, nas comunidades e assim por A diante. gente não separou essa notícia, mas as pessoas estavam falando que tá rolando um esforço muito grande nos meios evangélicos para reforçar o nome do Nunes. Que pode ser também uma explicativa para o cara estar votando. Então, Exato. mas é isso, é porque vai ter o cara da... Mas esse, no sentido que eu falei da mão que alimenta, é porque o cara do serviço social da prefeitura entra, o cara da clínica médica entra, o cara, o guarda policial entra, entendeu? Sim. Então, acaba que as pessoas ainda... O cara que dos 2 salários mínimos, ele é o principal eleitor do Nunes, que é até engraçado, né? Porque as propostas do Nunes eu não acho que tem muito a ver, assim. Eu acho que o Nunes
não é um cara que pertence à camada social, nem se esforça para participar, mas ele é quem está com a máquina na mão, né? Exato. E isso é evidente na campanha dele. Então, a gente viu aqui como que o Nunes, ele tinha muito pouco engajamento nas redes sociais. Então, cara, bizarro ele ter 1/100º do que o Marçal tem. Só que você vê, ele é o que tem o maior tempo na TV e no rádio. Ele é o que tem a máquina que chega na igreja das pessoas. Ele tá copiando o slogan Deixa o Homem Trabalhar do Lula e o slogan do Maluf, que é ele que fez, né? Pô, Tem uma propaganda bem esse negócio famosa. do ele que fez é muito bom. Então, o Nunes ele tá rodando uma campanha mais tradicional e interessantemente isso chega mais nas camadas mais pobres. Vamos ver até que ponto dá resultado, né? Porque as pesquisas estão indicando que ou o Nunes ele tá atrás do Marçal ou ele tá empatado com o Marçal e o Boulos, né? Então, ainda vai ser bem interessante ver como vai ser o segundo turno dessa eleição. Tá um empate triplo, né? Eu fico interessado em entender qual é o verdadeiro impacto da televisão no votar, porque, cara, hoje eu não consigo imaginar alguém com menos de 60 anos que não seja mais impactado pelo celular do que pela televisão. E no celular tem um rei, Exato. que é o Marçal. É bizarramente, entendeu? Então, eu fico curioso mais para saber, em termos de estratégia política, assim, nos próximos anos, se o horário eleitoral não vai ser uma coisa. Isso, assim, isso já é uma coisa inútil para uma parte dos candidatos. Se você é candidato a vereador, cara, o horário eleitoral é inútil. Você aparecer e falar seu número, cara, quantas pessoas mudaram de opinião sobre o voto assim, entendeu? Então meio que o horário eleitoral... O horário eleitoral de vereador é quase pra fazer piada. É Exato. o Kid Bengala falando besteira, Exato. Tiririca falando besteira, o Paulo Cogos falando besteira. Pro legislativo, o horário eleitoral sempre foi uma piada, sempre vai ser uma piada, é um negócio que deveria acabar. Pro executivo, as pessoas têm distribuição, tem um tempo assim que é maior, dá pra você debater, trazer ideia, aparecer, só que eu fico curioso. A campanha do Nunes está apostando que por eles terem 65% do tempo de televisão, isso vai dar um lift deles nessa reta, esses últimos dias agora, né, a eleição, tá faltando um mês mais ou menos, sei lá, e isso vai dar uma levantada na campanha do Nunes. Eu, pessoalmente, extremamente pessimista em relação à capacidade da televisão de mudar o voto de alguém. Eu acho que o mesmo efeito que acontece com o Trump, que a gente comentou, se você está assistindo no YouTube, tá em outro vídeo, que eu acho provável que muitas pessoas não vão votar, não vão falar pra Folha que vão votar no Marçal, mas na hora de votar vai falar, cara, quer saber? Eu vi um corte de um Pablo Marçal lá hoje, vou votar nele, vai fazer 28. O cara vai acordar com a dor no dedão do pé, vai, porra, tá tudo uma bosta mesmo, o sistema político de São Paulo tá um lixo, porra, Nunes fez o quê? Só juntou dinheiro no caixa, eu vou votar no Marçal, vai ser o voto de revolta. Cara, é bizarro, mano, é bem difícil. Por isso que a gente tá cobrindo tão intensamente essa eleição. Ela tá revelando muitas coisas em muitos planos diferentes. O que eu fico mais entusiasmado é sobre a questão do impacto das redes sociais nas eleições, né? Da gente migrar, digitalizar as campanhas e na política no geral. como um todo. Cara, porque você ainda vê coisa louca acontecendo, assim. Todo dia a gente chega aqui para trabalhar, na saída do metrô, tem lá 10 pessoas do pessoal panfletando. Isso influencia alguém em 2024? Alguém já votou em vereador assim, sabe? Tipo, quer dizer, já votou, né? Lá no passado. Alguém vai votar? Exato, alguém vai pegar um 50-00, não sei o quê, bababá, vou votar. Bizarro, né? E a gente conhece pessoas que estão fazendo campanha de vereador 100% digital. Vamos ver, né? Vamos ver o que vai ter resultado, né? Exato, eu fico interessado nesse sentido. Isso até ia tornar as campanhas mais baratas mesmo, mas ia ser mais difícil de roubar, entendeu? Porque ia tornar ela mais meio que democrática, ia depender menos da instituição partido, que é uma instituição extremamente corrupta dentro do Brasil. Ia ser aquela questão da internet como a ágora, né, digital e tal. Você pode debater livremente ideias. Até que ponto, né? Mas a questão para mim é mais que se a campanha digital se torna mais importante do que a física, acaba a sacanagem. Porque você não consegue fazer rachadinha com Meta, você não consegue fazer rachadinha com o Google. Você consegue fazer rachadinha com a gráfica, você consegue fazer rachadinha dentro do partido, você consegue fazer rachadinha com tudo, entendeu? Então, se o dinheiro chegar na mão do candidato e a campanha for digital, transparente, com a graça de Deus, né? Vai ficar bem difícil pro cara roubar. Isso me deixa mais animado sobre... Porque a forma como tá aposta hoje, cara, as candidaturas no geral, é onde acontece uma parte bem substancial da corrupção, assim, política, no sentido de que os candidatos têm que... O partido sabe quantos candidatos ele consegue botar dentro da Câmara Legislativa. Então, o partido tem noção que ele vai fazer 5, e no momento ele tem 4. Os 4 que estão dentro conseguem se arrumar com a verba do gabinete. Eles conseguem, né? Dá um jeito. Eles conseguem dar um jeitinho com a verba do gabinete e fazer uma campanha rica.
O partido sabe que ele consegue botar mais um. Então ele financia o que tem que financiar por mais um e ele absorve o resto dos recursos e aí vai ter a candidatura da mulher do presidente do partido regional, vai ter a candidata da filha, da não sei o quê, e aí esse dinheiro some, entendeu? E... Por isso que a ideia do fundão eleitoral foi tão bizarramente ruim. Pois assim. é, pois é. O argumento político do fundão eleitoral era que empresários ou pessoas dotadas de dinheiro não deveriam ter esse poder, né? Isso não é tão E democrático. só piorou, porque agora quem tem o poder é o presidente do partido. Exato. Parabéns, Pois é. cara. Mas é isso, eu diria que a Corrida de São Paulo aí continua sendo bem interessante. Vamos continuar cobrindo.